Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcoff com Propósito. Eu sou a Ana Paula Borges, nutricionista e host desse podcast. E esse é o espaço para conversarmos sobre histórias reais que transformam, que inspiram e o propósito que, de fato, guia as nossas vidas. É um prazer receber você aqui nesse café com muito conteúdo, muito significado. Aqui a sua história também importa. E hoje é dia de conversar com alguém que inspira não só pelo que ele construiu, mas por toda a trajetória, todas as conexões, né? Então, onde ele passa, ele gera essa transformação, é uma pessoa de muita presença. Mas, antes de apresentar oficialmente o nosso convidado de hoje, eu gostaria de agradecer os nossos parceiros que fazem com que esse projeto se torne possível, né? Então, a CP Market, que é minha grande parceira, ela que é responsável por esse espaço que vocês estão vendo e toda a produção que vocês estão assistindo aí do outro lado. Então, para você que deseja se destacar no mercado digital, é uma empresa completa que, além do estúdio de podcast, faz o trabalho de social media, produção de conteúdo, tráfego pago. Então, eles têm um link de consultoria gratuita que vai estar disponível aqui na descrição também. E também a GoCoffee, que é minha parceira de vida, assim, e também não seria diferente aqui no podcast. Então, sem mais delongas, né, vamos à apresentação do nosso convidado. Meu convidado hoje é Matheus Suassuna, ele que é administrador, empreendedor, criador de experiências e conexões, sócio da República da Saúde, da Flow Fresh to Go, com uma trajetória que une família, gastronomia, marketing e propósito. Então, seja muito bem-vindo ao Podcoff com Propósito, Matheus. É uma grande honra receber você aqui. Eu que agradeço o convite, estar aqui do seu lado. Vai ser um prazer compartilhar um pouco da minha história, dos meus sócios, da minha família aqui com vocês e com todo mundo que está aqui nos assistindo. Com certeza, muito obrigada. E por falar, né, em empresas, eu queria te perguntar como que começou esse empreendedorismo na sua vida? Foi muito cedo? Como que iniciou tudo isso? Seu primeiro contato, como que foi? Certo. Então, meu pai é administrador de empresa, né? E minha mãe também é empresária, né? Psicóloga e empresária. Então, desde pequeno, eu já via eles empreendendo ali, cada um no seu ramo. Meu pai já teve restaurante, bar, lanchonete. E minha mãe, ela tem um instituto de psicologia, no qual, e além disso, professora e terapeuta clínica também. Então, eu sempre via ela empreendendo, né? Tanto no consultório dela, que não deixa de ser uma empresa Sim. também, como também no instituto. Então, eu acho que eu sempre vi muito aquilo ali, e aí eu quis seguir essa carreira, né? Fiz administração e acabei desde então já empreendendo aí, junto com meu pai também, no segmento de restaurante aí, de restauração. Então, veio algo já de família, né? Sim, eu acho que já fui picado logo novo ali em relação a isso, e eu via meu pai e minha mãe gostam muito do que fazem, e aquilo ali me despertou muita paixão, né? Uhum. E eu brinco que quando eu era pequenininho, acho que eu nunca compartilhei isso, eu viajava com a minha mãe, e uma vez na Disney eu falei, mãe, nossa, eu quero ser dono da Disney. E ela falou, você pode ser dono da Disney. Então, eu acho que eles sempre me incentivaram mesmo a pensar grande. Então, pensar fora da caixa. Então, eu acho que isso também trouxe essa vontade de empreender. Nossa, isso é muito massa, porque é uma mentalidade desde cedo, né? Exatamente, a questão de mentalidade. Exatamente sobre isso. E minha mãe, ela sempre me incentivou. Tem que ir mesmo, você pode ser dono da Disney, ser o que né? você quiser. Dono da Disney, mãe, calma. Hoje eu até falo, mãe, calma, você podia falar. Então, acho que isso me inspirou mesmo, me incentivou a seguir esse caminho. E a República da Saúde, eu sei que ela tem uma história familiar, assim, né? Você assumiu esse legado, já existia, né, na sua família, a República. Tem quantos anos de A República da Saúde tem 17. 17. 17 anos, nós estamos fazendo 17 anos esse ano. Então, a história da República ela é muito interessante, porque a ideia surgiu de mim, eu que quis montar a República da Saúde, num modelo muito de empório. E aí, trocando ideia com meu pai, como eu disse, ele sempre me incentivou. Ele falou, pesquisa mais sobre isso. Eu até brinco que enquanto meus amigos estudavam, para poder passar no vestibular, eu já estudava pensando na República da Saúde. Né? Eu fiz administração e fui bolsista, né, da PUC Goiás, que meus pais eram professores. Sou muito grato, inclusive, a essa faculdade, que eu fui bolsista. E desde então, na época de segundo grau, eu já estudava um pouco voltado para a República. Então, eu já fui em feiras com meu pai. E aí, a gente foi
trabalhando junto a 4 mãos e montamos a República da Saúde, que começou como empório e restaurante. Então, empório de produtos saudáveis e restaurante. Então, eu já peguei essa parte que meu pai entendia de restaurante, mas a República foi em conjunto. Eu tive a ideia, mas a gente desenhou junto. E hoje a República faz 17 anos. Meu pai faleceu tem 10 anos, infelizmente não está mais com nós aqui presente, mas eu tenho certeza que lá de cima ele tá um bom técnico lá, vendo a gente Com certeza, você jogar seguiu esse aqui legado, embaixo. né? O legado dele aqui, isso que Sem que é dúvida. importante. Sem dúvida. Muito bom. E a questão da Flow, ela surgiu depois da República? Qual que é a história? Então, vamos lá. A República da Saúde, depois ela foi se desenvolvendo, enfim, hoje a gente é empório, restaurante e eventos, a gente é muito forte nessa parte de eventos, tem salão de festas, produzimos, enfim, muitos eventos lá também. E a Flow, ela nasceu como uma ideia de uma República Express. A Flow seria uma república que pode ser replicável, porque hoje a república ela é muito grande, ela não é replicável. Então, a Flow surgiu disso. Então, meus sócios, né, que são a Kátia, Pedro, Bruna, nós juntos desenhamos a Flow para que hoje, e desenhamos todos os dias para que ela seja o que ela é hoje, né? E ela está alcançando outros lugares também, né? Não só. Graças a Deus. Hoje a gente só não está no estado do Acre e em Brasília. Mas em todos os outros estados a gente tem presença, seja na capital, no interior. Hoje a gente é muito forte no interior de São Paulo. Evento. Hoje a Flow, ela é uma plataforma, né? A gente fala muito isso. Hoje a Flow, ela produz corridas, né? Hoje a gente é muito mais do que apenas um restaurante, né? Então, hoje a gente tem muita coisa dentro dela. Né? É um movimento. Acho que é a questão do propósito, né? Que você fala muito. A gente nasceu para descomplicar a rotina das pessoas. Então, esse é o propósito. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão, lema, realmente descomplicar a rotina de quem quer uma alimentação saudável. E a gente entende que para ser saudável, a gente entende que é saudável sem ser chato. Então, Perfeito. a gente realmente não tem aquela coisa de sem isso, sem aquilo, sem sabor. Não. A gente quer uma comida com propósito. A gente entende que uma alimentação saudável é uma escolha que, se você saiu de um prato e escolher um outro prato, mas que seja uma opção mais saudável, já é um primeiro passo. Que só se termina uma maratona dando o primeiro passo. Então, a ideia da Flow nasceu com isso, descomplicar. Então, quando a gente começou há 8 anos atrás, a República 17, hoje fala-se muito em alimentação saudável e tudo, né? Todo mundo quer curtir essa hype, mas eu tô falando, a Flow, ela começou a ser desenhada há 10 anos atrás, né? E hoje, com 8 anos de aberto, ela realmente tem um propósito, ela não é só uma oportunidade, né? Então, ela nasceu lá numa época que não se falava muito ainda de alimentação saudável, muito menos de como se fala hoje. Mas vocês já estavam projetando isso. Sim, com certeza. E não só como uma oportunidade, mas como realmente um propósito. E hoje, falando um pouco da Flow, né, como eu estava falando da nossa plataforma, hoje a gente tem até suplemento com a nossa marca, né? Então, a gente está lançando agora, mês que vem, também, ninguém sabe ainda. Isso aí é novidade, hein? Soltou aqui. Soltou aqui, exatamente. Só ninguém estava sabendo até então, a gente está lançando também a nossa creatina, que é caramelo, né? Como se fosse um caramelo. E a pessoa consome, né? Duas unidades, tem a porção de 3 gramas, que é teoricamente a recomendada. Então, a gente tem muito mais. A gente hoje, no ano passado, a gente participou mais de 200 eventos esportivos. Então, a gente teve agora... Tem uma relevância muito grande, né? Muito grande. A gente teve esse mês agora. A gente teve no Ultraman, no Ironman e até eventos super pequenos também, com 20, 30 pessoas. Então, a gente pensa muito no movimento. Flow é isso, né? É fluxo, é movimento. Então, a gente participa muito. A gente vê que a Flow é muito mais que um restaurante. É um movimento mesmo. É muito mais do que um alimento, do que, né? Acho que por isso que eu identifiquei tanto, assim, né? Com a República, né? E é muito fácil de enxergar o propósito de vocês e ver o quanto que todo mundo tá alinhado ali, sua equipe, todos os funcionários, todos os colaboradores ali, todo mundo trabalhando bem, né? Então, quando existe propósito, as coisas vão fluindo, né? Apesar de que não é fácil liderar, não é fácil construir aquilo, né? Mas gera um resultado porque existe realmente um propósito, né? Exato. E tem eu os acho desafios, que, claro. sem dúvida, tem muito desafio, mas com cultura, com propósito, às vezes pode até parecer mais difícil no começo, mas depois, quando o alinhamento acontece, ele é muito mais natural, né? Estava até hoje em reunião com uma empresa, eu estava falando muito que eu acredito muito na continuidade dessa empresa, que eu estava em reunião, pela cultura dela e por quem está à frente dela. Então, acho que isso é muito importante, né? Então, quando você tem um alinhamento, acontece. Mas isso não vai... Você vai estar bloqueado de todas as dificuldades, né? Internas e externas também, né?
com economia, Que não tá enfim, no- com no política. controle também. Então, tem coisa que foge do nosso controle, sem dúvida. Perfeito. E por falar em desafios, você já teve um momento, assim, muito difícil, que você falou, nossa, de pensar, né, em desistir? Algum desafio tenso, assim, durante essa jornada, ao longo desses anos, né, de empresa, assim, de empreender? Olha, o que eu acho que muda com o tempo, Ana, é a questão da sua inteligência emocional. Porque dificuldade, ela sempre tem. Eu acho até que quando você cresce, talvez o problema, as dificuldades, elas sejam até maiores. O que é diferente, porque tudo é proporcional. Né? O fluxo de caixa é proporcional, os problemas são proporcionais. Quanto maior... Quanto maior, exatamente, né? Até brincam, né? Quanto maior o tombo também, né? Então, eu acho que a grande diferença é que quando você é maior, você consegue ter pessoas melhores. Isso eu acho que é um fato que acontece. Legal. Você consegue pagar melhor, você consegue mostrar que tem um plano de carreira. E as pessoas boas, elas querem isso, né? Então, eu acho que isso é o grande diferencial. Mas os problemas, eles só crescem. Pensar em desistir, não. Eu acho que eu não me lembro de pensar em desistir. Mas falar, poxa, o que eu tô fazendo de errado aí, Deus? Me mostra aqui, por favor. Me mostra o que eu tô fazendo de errado já. Porque eu falo, poxa, tô fazendo tudo e o negócio não vai, não anda, não acontece. Ou acontece isso comigo, logo comigo. Então, porque esses pensar, porque eu, né? Sou tão bonzinho, né? Mas brincadeiras à parte é isso. Desistir, não. Mas realmente tem momentos que você fala, poxa, tá muito difícil, né? Tem um escritor, Jim Collins, que eu gosto muito. Já li e reli muitos livros dele, que ele fala que no começo, para você rodar, para você girar ali uma roda, é muito pesado. É muito pesado você rodar ela no começo. Mas depois que ela começa a rodar, ela roda sozinha e cada vez com mais força. Então, a própria velocidade da roda faz com que ela rode, né, mais forte, ela chega numa velocidade que aí você já nem precisa tocar tanto. Quando eu falo tocar, não é que você não precisa gerenciar, eu não estou falando de trabalho, mas você consegue ter uma tração muito mais forte. Com certeza. Nesse sentido. E é necessário dar o primeiro passo, né? Porque os desafios, eles vão surgir a qualquer momento e em qualquer fase da nossa vida, né? A gente está sujeito a isso. E o que te fez permanecer, assim... o ter pessoas ao lado, ter outros sócios, você acha que isso influenciou, tipo, no sentido bom? Olha, eu acho que, é minha opinião, assim, né, polêmica, mas eu acho, assim, que se você ver as grandes empresas, todos têm sócio. Eu não conheço uma empresa, assim, a gigante que não tem sócio. Eu acredito que é um casamento. Eu acho, assim, muita gente não gosta de sócio. Eu acho que sociedade é um casamento. Se você dá certo, vai embora. Se você der errado, cara, dá muito ruim. Mas se você der certo, exatamente. Eu falo, cara, qualquer casamento, você não vai manter. Eu casei e mantive igual. Não, ou você vai subir ou você vai descer. É um fato, depende da pessoa que está do seu lado, se tem o mesmo propósito. É claro que vão ter pensamentos diferentes, obviamente. Eu falo muito isso até para minha equipe. Eu falo, eu amo meu irmão, minha irmã. A gente foi criado junto, teoricamente, com os mesmos princípios e valores. E a gente discorda, entendeu? A gente discorda. E tá tudo certo, somos seres humanos diferentes. Agora, e que bom, né? Que somos diferentes. Exatamente. E eu falo que sociedade é isso. Inclusive, você não pode achar uma pessoa igual a você. Poxa, eu não sou o cara mais organizado. Cara, meus sócios são super organizados. Entendeu? Tipo, um é gerente de projetos, outro é financeiro. Então, eles são super organizados, entendeu? E sempre tem uma coisa, né? Às vezes você vai ser mais comunicativo do que o outro. Às vezes eu peço até um pouquinho mais de paciência comigo, né? Minha esposa, super organizada. E eu nunca vou ser um cara extremamente organizado. Entendeu? Eu sou disciplinado, mas organizado por quê? Porque eu sou um cara mais criativo. E tá tudo bem. Então, acho que a gente tem que achar a sociedade que te complementa, mas que o princípio seja o mesmo, entendeu? A gente pode discordar das ideias, mas assim, da maneira de agir ali, o princípio eu acho que tem que casar muito bem. É um casamento, sociedade é um casamento. E eu acredito demais, e eu falo muito isso para meus amigos, eu acho que a vida do empresário ela é muito solitária. Então, para mim, é essencial ter sócio. Para mim, hoje, se eu for montar um negócio novo, Matheus, mas você tem um know-how, você sabe. Sócio. Perfeito. Sócio, com certeza. A gente não vai em lugar nenhum sozinho, né? Isso é até bíblico. Não tem como. Exato. Às vezes tem aquela expressão, às vezes você pode ir mais rápido, mas você não vai mais longe. Então, hoje você pensa em uma empresa com perenidade. 2 anos, não é 5, 10. Então, tem que ter alguém caminhando. Exatamente porque tem momento que você vai, amolecer ali um pouco mesmo. Aí tem outra pessoa pra segurar. Tem outra pessoa pra te segurar, pra te chamar. Vamos, cara. Tô aqui com você até pra te ouvir mesmo. Às vezes a pessoa não precisa falar, mas te ouvir. Porque a vida do empresário, ela é solitária.
Entendeu? O colaborador vai embora, você continua ali, por melhor que ele seja. E tá certo, não adianta Sim. ele também pensar 24 horas. Hoje, senão ele tem que ser sócio. E tá tudo bem. Sempre tá solucionando problemas também, né? Com certeza. Tem que ir preparado, entrar na água sabendo que ela não vai estar quentinha, não. Exatamente. Vai estar gelado. Bom, aproveitando esse assunto do empreendedorismo, né? Muita gente abre, às vezes, um negócio por uma necessidade, né? Às vezes vê uma importância ali. E o que representa essa questão do propósito para você hoje? Ela é essencial? A questão de ter realmente um propósito para seguir ali? Sem, às vezes, abrir pro... não preciso abrir alguma coisa, vou só abrir pro abrir. Então, eu acho que o propósito, ele é muito importante. Às vezes, eu acho que a gente também, como é que se diz? Romantiza muito o propósito. Tem que ter uma frase bonita. Cara, às vezes, meu propósito é a pessoa sair melhor do meu negócio. Propósito geral de um restaurante, né? Restauração. É restaurar, né? Eu tenho um chefe, Rodrigo, que eu sou fã número 1 dele, ele fala muito disso. Quero a pessoa sair melhor do que ela entrou no meu restaurante. Então, eu acho que isso faz sentido. E não só, né, o nosso cliente, mas o nosso colaborador, o nosso fornecedor. Então, cara, ele tem que sair melhor do que ele entrou. Para mim, isso já é um propósito. Muitas vezes as pessoas querem falar um propósito bonito, uma coisa requintada. Não, cara, às vezes você vai... O propósito não é uma coisa específica, ele é o processo. Exato. Sabe, é muito mais assim. E é muito sobre a gente mesmo, cara. O que você gosta de fazer. Então, acho que o propósito vem muito disso. Por exemplo, a comida pro meu pai era a maneira da mãe dele mostrar carinho, cara. Entendeu? A maneira do que meu pai, ele era muito brincalhão, mas ao mesmo tempo ele era muito rígido. E uma maneira dele demonstrar carinho era... Cozinhando. A minha sogra é assim, quantas pessoas, mães, avós são assim. Então, para mim, é uma maneira disso, entendeu? Hoje, para mim, tomar café é um momento ali que eu aprendi a tomar café com meu pai. Então, o café, ele me traz isso. Às vezes, para outra pessoa, é simplesmente, eu vou tomar porque eu quero trabalhar mais e meu propósito ali é esse, tá tudo bem. Então, eu acho que o propósito, ele é essencial, não só para você, para tua equipe, porque isso brilha no olho, tipo assim, alimentação saudável, como eu disse, a gente começou isso há 17 anos atrás. Quando eu falava República da Saúde, o pessoal pergunta, cara, é uma clínica de estética? Não entendia. Que é isso? Nem entende. Então, assim, cara, mas para mim sempre foi muito forte essa questão da alimentação saudável. O tanto que faz bem para mim. Entendeu? E de fato mesmo, até me emoção de falar. Outro dia a gente estava lá em casa, minha filha, eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses. Minha esposa também tem loja de produtos naturais. E ela comendo uma pasta de amendoim com a bolacha de arroz. A pasta de amendoim a gente faz na própria loja hoje. A gente tem a máquina disso. E eu falei, olha o tanto que é legal você ter a nossa filha comendo um produto que a gente vende na nossa loja. Então, isso para mim é um propósito também. Algo muito maior, né? Entendeu? Então, o propósito, acho que isso ele tá conecta. nas pequenas coisas, né? Então, acho que isso conecta muito. E eu acho que é muito sobre isso. E, às vezes, as pessoas também se sentem culpadas por, às vezes, não enxergar. Às vezes, a pessoa até tem um propósito, mas ela não consegue ver. Mas eu acho que o propósito é o que te mantém no negócio. Sim. Porque, assim, você fazer o mesmo negócio. Claro que a gente vai mudando ao longo do tempo, mas há 17 anos ali, mantendo o brilho no olho, assim, que quem trabalha comigo, você sabe que eu tenho. Sim. Eu acho que tem o propósito que faz realmente É você muito ficar... claro, né? Você bate e já vê. Até você falando aqui, você já fala com Espero poder passar isso, né, para quem está nos ouvindo. Mas realmente, você certeza. conversa com o meu sócio, por exemplo, o Pedro, por exemplo, ele é triatleta, então ele também vive isso, alimentação, entendeu? A Caixa tem restrições de alimentação, então quando ela não come bem, ela passa mal. Então eu acho que isso acaba tendo muito intrínseco a nós, a nossa equipe, aos nossos sócios, entendeu? Então acho que isso passa muito para a equipe e até para o consumidor final mesmo, que está ali também. Eu falo que reflete, né? A alimentação saudável, ela acaba tendo uma vibe muito boa, até dos próprios clientes, colaboradores. Eu sou suspeito para falar disso, mas eu acho que é muito legal. Perfeito. Aproveitando para falar disso, qual foi o momento que você percebeu que essa parte do empreendedorismo, né, o empreender, também é sobre servir, sobre impactar? Eu acho que isso vi com os meus pais dentro de casa e logo no primeiro dia de trabalho. Desde Principalmente, sempre. né, vou puxar a sardinha aí pro meu lado, mas pro nosso segmento, eu acho que o restaurante, cara, é total entrega, assim, sabe? É o segmento de hospitalidade, entendeu? O nome já fala. Você tá ali para servir, entendeu? Se Totalmente. se você não tá bem, cara, não tem como você servir.
Então, literalmente, você serve no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no feriado. Participa de às vezes momentos especiais, aniversários, confraternização, Eu falo, olha, a pessoa que escolhe o Dia das Mães, o aniversário dela, cara, que ela pode ir em qualquer lugar da cidade, ela escolheu o teu lugar. Uma vez ali no ano, no mínimo, né? A pessoa esperou, às vezes, o ano todo, escolheu o teu lugar. Então, eu acho que, com meus pais dentro de casa, até por eles serem professores também, eu acho que é um impacto muito grande, é uma profissão muito bonita. E a questão do restaurante é totalmente servir. Então, acho que desde o primeiro dia eu já senti isso. Perfeito. E gera um impacto, né? Não tem como. Essa rede de alimentação em si, né? Com e não certeza. É só alimentação, igual você trouxe. Bom, com relação a aprendizados, né, que você teve ao longo dessa jornada, o que mais te desafiou até hoje, assim? O maior desafio? Eu acho que o maior desafio mesmo é gente, assim, né? Eu acho que o maior pessoas, né? Eu acho que o maior desafio é a gente estar todo dia aprendendo. Acho que também, por que pessoas? Porque programa você aprende, por mais que ele mude, ele é mais ou menos a mesma coisa, pessoas não. Às vezes a mesma pessoa em dias diferentes. Eu também, quando eu falo pessoas, eu me incluo. É um desafio. Antes de vir para cá, eu estava em reunião com a minha equipe. A gente tem que ter decisões difíceis, entendeu? É muito difícil, cara. Então, eu acho que, sem dúvida, o desafio maior são pessoas e vai continuar sendo. E graças a Deus que são pessoas. Né? Fazer a gestão de tudo isso, né? Exatamente. Tem inteligência emocional. Eu acho que hoje a principal característica de um empreendedor é a inteligência emocional. Como eu disse, os problemas vão acontecer. Mas eu acho que a inteligência emocional ali, ele ter essa resiliência, poder entender, sem dúvida. Isso faz diferença. Muito. Perfeito. Teve algum momento que você se viu em algum lugar ali que você falou, nossa, isso aqui é grande demais. E aí você teve a síndrome do impostor, né? Vamos dizer assim. Já teve algum momento nisso? Como que você lidou ou não? Sempre foi essa mentalidade, eu vou conquistar e é isso aí? Não, eu acho que, assim, é uma pergunta, assim, muito boa. Porque, ao mesmo tempo que, quando a gente abriu franquia, a minha meta era ter 20 franquias. Eu achava que 20 franquias, assim, eu estaria já no topo. Que para mim já estava pensando grande. Mas as coisas vão acontecendo numa velocidade, assim, que a gente nem consegue acompanhar. E eu acho que os sócios também ajudam muito nesse momento, assim, né? De pensar grande, de fazer acontecer. A gente tem um lema lá que a gente joga a flecha, depois a gente arruma o alvo. Então, a gente realmente pensa grande. E eu acho que a gente tem que jogar para o universo. E aí a gente vai receber. Eu acho que a gente tem que pensar grande mesmo. Eu acho que hoje, pro que eu imaginei lá atrás, eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, que a gente está hoje, de maneira alguma, com as pessoas que eu tô, como eu estou. Mas, ao mesmo tempo, também, isso lá atrás. Mas hoje também eu penso que, nossa, eu acho que a gente está só começando. Perfeito. Acho que tem muito mais aí, muito mais coisa para fazer, para impactar, inclusive através dos nossos franqueados, né, da Flow. Eles também têm um sonho muito grande de fazer acontecer, de ter mais unidades, de ter outros negócios. Então, acho que isso também nos motiva a querer mais, a continuar. Perfeito. E vocês estão em quantas unidades hoje? Hoje nós temos 77 restaurantes. Caraca, olha só, e seu desejo era o quê? 20, Para né? mim, 20 eu já estava. Caraca. Deus, ele surpreende a gente, Exatamente. né? Muito mais do que a gente imagina. Nem imaginava. Ainda tem mais. Amém. Agora a gente já pensa em 1000. É isso aí. Agora a gente já pensa em 1000. A gente aumenta a meta. Matheus, e quais hábitos e rotinas que te ajudaram a conciliar, né? Porque é um trabalho... Não tem uma hora específica, bater ponto, mas você tá toda hora trabalhando, né? Conciliar isso com a sua vida pessoal. Primeiro, eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que isso faz muita diferença mesmo. E muito mesmo, assim. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Então, isso é muito bom. Porque, realmente, assim, cansa. Mas quando você gosta, não é que não cansa, mas você acaba vendo com outros olhos. Então, por exemplo, hoje eu já viajo para conhecer restaurante, eu já viajo para conhecer cozinhas, entendeu? Tem uma história engraçada, que eu tava na minha época com a minha namorada, né? Hoje minha esposa, Patrícia, e a gente foi no Figueira Rubaiá, um restaurante assim, né? Muito premiado, muito conhecido. E eu cheguei lá, estávamos lá jantando, né? A gente comemorando aniversário de namoro e tudo. Separei meu dinheiro para estar lá. E a gente lá, no jantar romântico, até que conversando com o garçom, sempre fui muito ali de conversar, né? Dá para ver.
Aí o garçom falou, pô, mas você não trabalha com restaurante? Ah, trabalho, então rapidinho. Ele falou, por que você não conhece nossa cozinha? Eu falei, não, obrigado. Aí minha esposa, né, minha namorada na época, falou, não, vai lá conhecer. Eu falei, não, que isso, estamos aqui num jantar romântico. Vou deixar você pra ir lá na cozinha. Você tá doida? Não, vai, eu sei que você quer ir. Eu falei, certeza, pode ir. Você queria, né? Eu queria ir lá, fui lá, fiquei mais de 40 minutos dentro da cozinha. Meu Deus. Então, realmente, é uma paixão muito grande que eu tenho. Hoje, onde eu vou, eu quero conhecer cozinha, eu quero entrar dentro da operação. Já teve franqueado que inaugurou, deu entrar às 7 horas, eu fui lá só visitar, entrei e a casa lotou. Eu entrar às 7 horas da noite e só descia 11h30. E quando eu falo, poxa, 11h30 da noite já. Então, acho que gostar realmente é muito ponto, importante. Né? Mas, sem dúvida, a gente também tem que ter um momento de casa, familiar. Até porque, por mais que eu goste, a minha esposa também quer o tempo que eu tenho com ela. Eu também quero ter meu tempo com ela. Eu quero ter o tempo com a minha filha, com a minha família. Então, eu acho importante hoje até você descansar para você render mais. Porque eu acho que mais do que trabalhar muito, é trabalhar bem. Hoje eu tenho isso muito claro. Hoje eu acho que eu trabalho em tempo de horas, até muito menos do que eu trabalhava antes. Eu cheguei a trabalhar 18 horas. Nossa. Então, assim, já fiz um evento uma vez que eu fiquei 24 horas, literalmente. Era um cantor do exterior que fez um evento aqui em Goiânia. A gente faz buffet. A gente ficava literalmente 24 horas trabalhando, direto. Mas hoje eu acho que eu trabalho menos em número de horas, mas trabalho muito melhor. Isso, né? Muito melhor mesmo. Principalmente depois da minha filha. Comecei a valorizar mais meu tempo. Então, não é toda reunião que eu faço. Eu começo a reunião, coloco horário. E uma coisa que me ajuda muito na minha rotina é meu treino. Eu amo treinar. Eu ia perguntar se tinha alguma coisa na rotina que te ajudava. O treino. O treino é um pouco da minha válvula de escape ali. É onde é um pouco da minha terapia. Eu dou muito bem com o meu treinador. Então, a gente tem um alinhamento muito legal. Ele gosta de malhar. Então, aquilo ali para mim é muito importante também. Me faz muito bem. É um tempo para você, né? Porque se não tiver também um tempo para você, você vai só sobrecarregando de outras coisas, né? E é aquele negócio, aí o rendimento cai, né? Não tem segredo, né? Por exemplo, até a gente produz corrida. Hoje, depois da produção de uma corrida, vamos esperar no domingo. Segunda, eu não trabalho mais. Mesmo que eu não me sinta cansado, porque às vezes a gente nem sabe que a gente está cansado. Então, hoje eu já não trabalho mais na segunda-feira. Mesmo querendo. Hoje, claro, você está ali no WhatsApp, eu vou responder, porque eu gosto também. Mas hoje eu evito ir na empresa no outro dia. Por quê? Para realmente descansar um pouco. Porque então às vezes eu acho que eu não tô... hábito, né, acho que eu não tô cansado, mas eu tô. Porque a corrida são 1.500 pessoas. Com é patrocinador, é atleta, é produção. A gente faz uma corrida que a gente produz mais de 3 toneladas de comida. Nossa. Então... Essa é a Food Run, A gente produz... São 6 corridas no ano. Nossa, isso tudo? 6 não sabia corridas que era no ano. tanto assim, que massa. E querendo colocar mais. Colocar mais. Muito bom. E assim, pra você, essa questão do descanso, é algo que é tranquilo? Um dia já não foi? Porque às vezes a gente fica com essa culpa, né? Nossa, eu vou descansar. Às vezes eu tenho um pouco disso. Eu já tive mais. Hoje eu... Quando eu começo a pensar nisso, eu falo... Mas é produtividade. Não é... Não é quantidade. Até porque hoje também você pode estar descansando ali, mas também você está ali rodando alguma coisa no Instagram e vendo. Então, hoje também, tempo tipo de assim... qualidade, né? Por exemplo, se é uma maneira de eu descansar, eu gosto de ler também. Então, eu já aproveito, eu gosto de ler revista. Então, ali é a maneira para mim de descansar também a cabeça, entendeu? Então, tipo assim, viajar, eu gosto muito de viajar também. Então, hoje eu gosto muito de ir em feiras. Por exemplo, feira para mim, cara, é uma coisa que cansa fisicamente você andar, mas me relaxa. Então, por exemplo, assim, isso todo ano eu gosto de ir nas minhas feiras. Já faço o calendário ali de umas 6, 7 feiras no ano que eu gosto de ir. Aquilo ali me faz bem. E realmente você gosta, que é o primeiro ponto que você trouxe aqui, né? Então, o fardo fica leve quando... Exatamente. Se retroalimenta, né? Então, vai ter uma feira em São Paulo, eu já caso com gastronomia, já caso com algum amigo meu que vai estar lá. Você tava no Arnold? Arnold, tava. Todo ano a gente vai no Arnold. Então, assim, já tem, sei lá, uns 15... Desde que começou, acho que o Arnold deve ter uns 10, 12 anos, a gente vai todo ano. Nossa. A gente não perdeu nenhum ano de Arnold, então eu gosto, assim, também. Perfeito. Então, é algo que é leve pra você. Eu acho muito importante a gente falar disso, né? Exatamente. Cara, se eu não for na feira aí, que eu faço ruim. Vai ter uma agora em maio. Tem que fazer sentido, né? Vai ter uma agora em maio que eu não vou poder ir. Eu gostaria muito de ir. Mas, como eu vou ter que viajar para visitar alguns franqueados, aí eu também não quis ir exatamente para poder ficar com a minha família. Aí volta a questão pessoal. Sim. Mas eu tô achando assim, uma pena eu não ir nessa feira, porque de fato eu gosto. Mas é importante o balancear, né? É muito difícil essa questão, a gente fala muito sobre equilíbrio.
vai ter alguma área que vai estar ali pendenciando. Não tem como. A gente sempre tenta, né? Não pesar tanto para um lado. Minha opinião, Ana, assim, é que equilíbrio não existe muito, sendo muito sincero. Por exemplo, quando eu comecei, não tinha equilíbrio. Né? O equilíbrio, cara, era 100% empresa mesmo. Trabalho. E para mim, né, às vezes o pessoal vai me cancelar aí, mas eu acho que tem que ser mesmo no começo. Eu falo isso pro meu franqueado, cara, você vai começar um ano ali no mínimo, abrindo e fechando loja o tempo todo. Claro, tem que descansar, tem que ser produtivo, mas você tem que dedicar muito. Dedicação. Entendeu? Muito, entendeu? Por isso que eu falo, sociedade eu acho que é legal até por isso. Até não, cara, esse final de semana é seu, esse final de semana é meu, eu acho isso importante. Mas isso em fases, né? Nem sempre. Às vezes você vai começar só você. Lá na frente você vai ter outras pessoas, né? Então eu acho que equilíbrio é muito difícil de se falar em equilíbrio. Porque, por exemplo, hoje eu tô aqui com você, tinha um dia que eu não conseguia sair na hora do almoço, por exemplo, do meu negócio. Eu fiquei, tipo assim, muitos anos que eu abri e fechava a loja, né? Então, pela maneira que a gente começou. Então, eu acho que esse equilíbrio ele é muito relativo. E eu acho que o equilíbrio é para cada um, né? Tem gente que trabalha 6 horas por dia e fala, olha, eu quero ficar com minha filha e tá tudo bem. Eu gosto de trabalhar as minhas 10 horas diárias e amo ficar com a minha filha também. Então, o equilíbrio para cada um é muito relativo. Eu acho muito importante a gente não ficar se comparando com os outros. Eu acho que isso torna leve, sabe? É um ponto eu não me comparo com os outros, eu me comparo comigo, sabe? Com o seu processo. Exatamente. Eu vou me comparar com meu sócio que é triatleta. Cara, eu gosto de academia, entendeu? Cada um gosta de estar tudo bem. Entendeu? Meu sócio é triatleta. Se eu for me comparar realidade com ele, exatamente. Não tem como. Então, tipo assim, cada um tem um processo familiar, um gosto. Então, eu acho muito importante a gente parar de se comparar, porque hoje com o Instagram... A gente se perde muito nisso, né? Exato, a gente tá com o Instagram lá, a gente tá vendo lá a Virgínia e o Zé Felipe com o avião, linhas maravilhosas, sucesso novo. Aí você se sente culpado porque, poxa, eu tô com 28 anos e não tô onde a Virgínia tá, né? Então, a pessoa se sente culpada. Então, vamos comparar com o Pablo Marçal, que acabou de fazer 38 anos... E aí tá onde tá. Então, cada um tem seu processo. E hoje em dia, nesse auge, né, assim, das redes sociais, Instagram, tá uma coisa muito louca, né? Porque todo mundo compartilha ali. Aquilo são recortes. Não tem como você saber de tudo. Qual que foi o processo daquela pessoa. Se for pra comparar, tem que ser com o seu antes e o seu agora. O quanto que você evoluiu, né? Eu acho que a gente tem que se comparar com a gente. A única comparação possível de ser feita, né? Exatamente. Muito bom. Matheus, e algo que eu vejo muito, assim, né? Eu trabalho também com saúde, sou nutricionista. E que empreender, como a gente comentou aqui, existe muito também do cuidado com a mente, né? Da mente e do corpo. Como que você enxerga essa importância? Você trouxe a questão do treino, né? Mas a questão do autocuidado na sua rotina de empreendedor, né? Esse espaço, ele existe na sua vida há muito tempo? É a questão do treino? Existe mais algum outro autocuidado? Olha, eu acho assim, né? A República da Saúde, fala de maneira bem rápida mesmo. A República da Saúde surgiu porque eu comecei a treinar e aí eu senti falta de alimentação e aí eu senti falta de opções no mercado que me atendessem. Tanto em variedade, inclusive até em horário de atendimento e principalmente de variedade. Então eu achava suplemento num lugar, pão em outro, ricota em outro, enfim. Eu tinha que ficar quase fazendo a peregrinação para poder achar o produto que eu queria. Então, assim, de maneira bem objetiva, a República da Saúde ela surgiu de uma necessidade minha. Porque eu comecei a perceber que com alimentação e treino, cara, mudou a minha vida. O seu rendimento. Tudo, mudou minha relação com meu pai, com a minha mãe. Pessoal, pode parecer exagerado. Mas, cara, se você tá inflamado, eu nem vou falar muito disso, porque eu tô na frente que do nutricionista que sabe muito mais do que eu. Mas, cara, se eu tô inflamado, se eu tenho, vamos supor, se eu vou participar hoje do podcast, até minha alimentação hoje é diferente, para eu ter uma clareza mental diferente. Sim. Entendeu? Então, assim, tudo para mim... A cognição. Então, assim, para mim faz... Então, assim, total sentido eu ter uma alimentação e um treino. Claro que tem o hábito de dormir, que, nossa, faz total diferença. E, enfim, tem muitas pilares, coisas... né? Exatamente. Muita coisa que impacta. Mas, para mim, assim, alimentação, treino e sono, tipo assim... É inegociável, assim, é muito importante. Quando eu falo inegociável, claro, vai ter momentos que eu vou dormir menos, obviamente. A minha filha, poxa, quando ela nasceu fica mais difícil de eu treinar um pouco mais, mas eu também tenho que ter um momento meu, eu penso muito isso, Ana. Eu tenho que treinar, inclusive para eu estar bem, para
para eu ter um momento de qualidade com a minha filha. Porque não adianta cuidar dela, né? Exatamente. Exatamente. Eu até brinco, né? Eu tô pegando mais pesado na academia, até me falo, minha filha tá ficando mais leve para mim. Entendeu? Mas é porque eu tô ficando mais forte. Exatamente. Então, acho que tem muito disso. Porque não adianta eu estar o tempo todo com a minha filha, mas também tá de cara ruim, tá cansado, não conseguir brincar. E eu tô falando até da parte física mesmo. Hoje eu tenho 38 anos. Nossa, eu não vou ter mais uma flexibilidade de um cara de 18. Então, eu preciso me cuidar. Até para continuar tendo um momento de qualidade com a minha filha. Sim. Então, eu acho que tudo está envolvido. A parte profissional, pessoal, cognitiva, como você disse. Eu acho que é uma teia aí. Com certeza. Perfeito. Concordo com tudo. E realmente essa questão do autocuidado, ela é importante, né? Olha só, gerou algo tão forte em você que você pensou em montar o que você montou. A República da Saúde, hoje, ela é uma empresa muito completa. Quando a gente fala da questão de suplementação, tem tudo. Eu mando os pacientes pra lá, falo, vai lá. Ai, não, eu tô achando... Você já foi na República? Não. Pois é, se tivesse ido lá, tinha achado tudo junto. O nome República, ele vem disso. Ele vem do poder na República, né? Como república mesmo em si, você tem um poder de escolha. Sim. Então, o nome da República da Saúde vem disso. Você tem um poder de escolha. Por quê? Porque antigamente, há 17 anos atrás, você não podia escolher o que você queria. Você tinha o que tem na loja. Hoje, não. Hoje, a gente trabalha, assim, de barrinha de cereais. Lá, a gente tem, nossa senhora, hoje são mais de 3 mil SKUs. SKUs são variações de marcas, né? De produtos que tem lá que você encontra na página. Não é que está cadastrado no sistema, não. Você vai lá, você vai encontrar. Então, assim, a probabilidade de você não encontrar um produto ele é muito pequena. Não vou falar que não existe. O nosso nível de serviço, a gente foca muito em melhorar cada vez mais. Questão de ruptura, mas acontece de não ter. Mas, obviamente, a gente puxa muito para cima esse sarrafo. Por quê? Porque foi uma dor que eu tinha lá dentro. Então, lá atrás. Então, essa é a nossa missão. Então, a pessoa poder escolher o produto que quer. Mesmo. E facilitar a vida, né? Eu gosto disso. De coisas que facilitam a vida minha. Complicar a rotina. Que facilitam a minha vida e facilitam a vida do paciente também. Porque, às vezes, vai passar uma creatina, um whey, um ômega 3. E aí, vai num lugar, aí não tem as sugestões de marca, por exemplo, que eu indiquei. Aí tem que ir num lugar, aí tem que ir no outro. Então, isso facilita, longe. Né? Barrinha. Às vezes, o cara quer comparar também na tua dieta. Vai ter um pão integral, provavelmente, assim. Cara, lá tem o pão integral, lá tem a castanha. Então, é achar tudo num lugar só. Essa é a nossa grande missão. E se ele quiser, ele dá almoço. Dá almoço, exatamente. Se quiser fazer o evento dele lá, aí quer que passe o dia lá com a gente. Se quiser tomar café da manhã, tem tapioca. Se quiser, tem açaí. Tem mesmo. É pra passar o dia com a gente. E é gostoso, viu, gente? Quem é daqui de Goiânia, vale a pena. Quem não for de Goiânia, você pode ir na Flow aí também. A Flow. Está no Brasil todo aí, praticamente. Com certeza. Matheus, é muito bom toda a nossa conversa aqui. Eu quero te fazer, antes da nossa mensagem final, né? Eu queria propor uma reflexão para você aqui, assim, isso nem te avisei sobre isso, mas se você pudesse, assim, voltar no tempo, fazer uma retrospectiva, voltar, encontrar o Matheus lá do início, aquele Matheus que falou que queria ser o dono da Disney, o que você falaria para ele? Rapaz de Deus, você pode, eu acho que você pode, continua que lá na frente vai dar bom. Acho que é isso. Quando a gente olha para trás, assim, até me emociono mesmo de lembrar para trás, de olhar para trás, porque realmente, assim, é uma história muito, sou suspeito, mas... E eu falo de mim mesmo, né? Mas muito bonita mesmo, né? Muito de superação, de resiliência. E, então, realmente, eu acho que eu falaria isso. Ô, moleque, vai dar bom lá na frente. Amém. Que lindo. Muito bom, Matheus. Foi uma honra receber você aqui. É muito bom poder te ouvir, assim, poder fazer com que outras pessoas conheçam também a sua história, né? E a história das empresas que você tem, que é para muito além de um simples alimento, de um simples local, né? De um simples espaço, mas carregam um propósito que transforma vidas, né? Então, foi uma honra receber você. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Pra quem sente que tem um sonho, né? E que às vezes tá num processo de se encontrar, mas que ainda às vezes não teve coragem de iniciar, né? O pontapé inicial. Porque é aquela história, a gente coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Mas às vezes a pessoa tem um sonho e não conseguiu começar. Qual que é a mensagem que você deixaria, né? Pra quem tá ouvindo a gente? Eu acho que um pouquinho ali do medo é importante ter. De verdade, eu não sei, eu vou falar, às vezes eu sou muito ali direto, porque o pessoal romantiza muito, né? Mas eu acho assim, o medo ele é importante ter, mas ele não pode te paralisar. É como eu falei um pouco atrás, de você jogar a flecha e arrumar o alvo. Então, assim, o medinho a gente sempre vai ter. A gente tem que estar sempre pensando à frente.
Meu pai ele usava um termo muito engraçado. Ele falou, ó, dá um passo maior que a tua perna sim, mas não deixa de estender, né? Então, Legal. ele falava muito isso. Então, assim, a gente tem que pensar além. Sim. Mas o medo também, ele é importante para ele te deixar em alerta. Entendeu? Sim. Porque se você perder o medo também de tudo, você fica arrogante, e aí eu acho que pode dar muito ruim. E eu acho que, principalmente para quem quer iniciar, eu acho que seria muito importante buscar conhecimento. Então, assim, participa, pode ser clichê, mas eu acho que conhecimento e relacionamento é muito importante. E isso eu acho que faz muita diferença mesmo. Hoje a gente tenta se capacitar sempre, porque isso faz muita diferença mesmo. E o pessoal fala, mas eu não quero... Hoje as imersões são caras, 10, 20 mil. Eu não estou falando de imersão. Se você não tem o valor para poder participar dessa imersão, cara, procura... Eu tenho certeza que tem internet hoje, gente. Ela é... Nossa Senhora. Hoje mesmo, vindo aqui para o podcast, usar, né? eu estava ouvindo um outro podcast também, entendeu? Voltado para o meu segmento, que só fala de restaurante. Hoje é tudo tão nichado. Então, é um chefe de cozinha que só fala de restaurante e recebe outros donos de restaurante. Então, é tão nichado. Hoje eu acho que a internet tem, o Sebrae tem, o próprio relacionamento tem. Então, eu acho que é buscar conhecimento. Eu acho que o conhecimento, ele te deixa muito mais seguro. Mas quando eu falo muito mais seguro, ele não vai te dar certeza de nada. E a gente sempre fala isso lá dentro da nossa empresa. Até McDonald's fecha. Um sistema validado, marca mundial, até McDonald's fecha. Então, assim, nada é garantido. Mas se você tiver um conhecimento, você provavelmente vai ter... Provavelmente não, você com certeza terá um resultado muito melhor. Então, minha mensagem que eu deixaria seria essa. Busque conhecimento e relacionamento. E relacionamento, a gente demanda tempo. Não é participar, com todo respeito, de uma imersão e ali postar, não. Relacionamento, ele demanda tempo. Porque conhecimento, confiança demanda tempo. É por isso que um casamento ele não acontece de um dia para o outro. Você começa a ficar, você namora, vai demandando um tempo para você casar. Então, um relacionamento, ele também demanda tempo. É uma construção, né? É uma construção. Muito As bom. pessoas querem tudo ali pro mês, pro dia, não. Imediatismo, Exatamente. né? Eu tenho uma sócia hoje que a gente fez um negócio, eu conheci ela, a gente, uns 7, 8 anos antes de virar sócio. Entendeu? E a gente se falava nos eventos, 7, 8 anos depois maturou pra gente virar sócio. Então, acho que... E quando a gente se conheceu, a gente nem imaginava em virar sócio. Então, acho que as coisas acontecem com o tempo. Vão fluindo, né? Eu acho muito importante, só um adendo aqui dentro da sua mensagem, né? Essa questão do conhecimento, porque é algo que ninguém vai tirar da gente, né? Exato. Isso te traz segurança. E existem várias formas de você começar, né? Então, agora, eu achei importante você trazer essa questão, não tenho dinheiro para uma imersão. Né? Mas tem tantos conteúdos gratuitos, tantos podcasts, livros. Gente, livro. Ser estagiário. Ser estagiário, cara, é um aprendizado que você ainda é remunerado. Na minha época, eu procurava estágio sem ser remunerado e não achava. E era difícil. Hoje, às vezes, muitas vezes, a maioria deles são remunerados. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que não pode ser uma desculpa. Eu acho que tem muitas maneiras hoje, baratas, gratuitas, até remuneradas como estágio, de você aprender. Exato. E a gente começar, eu costumo muito usar essa frase. Começa com o que você pode, com o que você tem, nas condições que você tem. E você vai mudando de fase. Daqui a um tempo você vai ter dinheiro para pagar uma imersão, um evento. Aí lá na frente uma mentoria. A gente vai mudando de nível, né? Porque, exatamente. Aí volta naquela conversa que a gente teve. A gente ficou olhando o Instagram e aí acha, nossa, eu queria participar daquela imersão com não sei quem, que custa 10, 20 mil, que hoje em dia também é internet. Qualquer imersão hoje é 10 mil, 20 mil. Pra cima. Outro dia eu vi um de 300 mil. Eu falei, rapaz, não tá errado, não. Vou começar a fazer imersão. É um ótimo negócio. É um ótimo negócio. Eu até brinco. Eu falo que daqui a um dia não vai ter mais profissional, vai ter só venda de curso aí. Só mentoria. Ai, mas Matheus, eu acho que, brincadeiras à parte, hoje tem muitas maneiras de você... Inclusive esse podcast agora. Sim. A pessoa que está ouvindo aqui, eu tenho certeza que ela está sendo com alguma mensagem. Com certeza. Então, ela está aprendendo. Valioso. Então, eu não tenho dúvida hoje que o conhecimento ele é muito barato. Eu acho que hoje a grande diferença é de quem aplica ou não. Sim. Porque hoje o conhecimento está na mão de qualquer pessoa. Né? A pessoa pega um celular, ela está com o conhecimento em mãos. É saber filtrar também. Exato. Né? Tem muita informação. Verdade. Saber filtrar. Perfeito, Matheus. Muito obrigada. Gostaria que você deixasse também suas redes sociais, né? Das suas empresas, onde que pode te encontrar. Vamos lá, minha rede social é Matheus Suassuna, Matheus normal, sem H. As nossas empresas, @Rap Saúde, Rap de República, @SejaFlow, _oficial.
seja vida saudável também. E procure lá, Corrida Food Run, são os nossos principais negócios aí. Perfeito, Matheus, muito obrigada. Foi uma honra receber você aqui por toda a troca, né? E por toda a conversa. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo, né, que chegou até o final, tá saindo com insights valiosos daqui. Então, quero te agradecer por tudo. Eu que agradeço o convite. Espero que, assim como no restaurante, a pessoa que entra no nosso restaurante saia melhor, que a pessoa que ouviu esse podcast aqui também hoje saia ainda melhor. Amém. Amém. Muito obrigada. Obrigada para você também que ficou até o final. Deixa nos comentários aqui qual que foi o maior insight, qual que foi a mensagem que você pegou, que te inspirou, né? Que te deu uma visão diferente. Deixa aqui nos comentários. E muito obrigada por ficar até o final. Para você que não me acompanha no Instagram, estou como anapaulab.nutri. E o Instagram do Podcoff é Podcoff com propósito. Acompanhe a gente nas redes sociais, inscreva no canal para que você receba a mensagem, né, dos episódios. Então, toda segunda-feira está ao ar às 19 horas. E muito obrigada. Até o próximo episódio.